eu sou o professor Ítalo Pedrosa e nós daremos início agora à unidade 1 da disciplina Elementos de Máquinas. Essa disciplina será dividida em 3 atividades, 3 aulas, e nós seguiremos nesse primeiro módulo o seguinte plano de aula: introdução, elementos de fixação e depois nós descreveremos alguns desses principais elementos de fixação, sejam eles porcas, arruelas, rebites e chavetas. Inicialmente, nós devemos saber qual é o conceito ou para que estuda os elementos de máquinas. Nessa imagem, nós podemos ver vários desses elementos que compõem uma máquina. Ou seja, elementos de máquina é o estudo de todos os componentes de fixação e também de transmissão de uma máquina. Para essa primeira aula, nós daremos ênfase aos elementos de fixação. Então, elementos de fixação são aqueles responsáveis por garantir que os componentes se mantenham fixos, ou seja, sem movimento, na maior parte das vezes absorvendo os esforços internos. Nessa imagem nós podemos ver porcas, arruelas, rebites, pinos, chavetas, entre outros elementos de fixação. A porca é uma peça que tem forma prismática ou cilíndrica e na maioria das vezes ela é metálica, com um furo rosqueado, onde se encaixa em um parafuso ou uma barra rosqueada. Nessa imagem nós podemos ver a parte externa e a parte interna que compõe a rosca da porca. As porcas podem ser fabricadas de diversos materiais, desde o aço, bronze, latão, alumínio, plástico, dentre vários outros. Elas também são classificadas em diversos tipos dependendo da sua aplicação. Por exemplo, porcas borboletas, porca recartilhada baixa, recartilhada alta, porca cega baixa, porca cega alta, ou ainda mais, porca redonda com fenda, porca redonda com entalhe e todas as outras que podem ser observadas nesse slide. Temos ainda também as porcas sextavadas, as sextavadas chatas, e a porca quadrada chata, como também podem ser vistas. Nessa imagem, nós podemos ver uma aplicação de um parafuso que está sendo aplicado em uma porca rápida, ou uma porca rápida dobrada. Pela união de duas chapas, elas são extremamente utilizadas. Além das porcas, nós também temos os rebites como elementos de fixação permanente, onde eles são formados por um corpo cilíndrico e uma cabeça. Na maior parte das vezes, eles são fabricados em aço, alumínio, cobre ou latão. Os rebites eles são usados para unirem rigidamente peças ou chapas, principalmente em estruturas metálicas, estruturas de reservatório, caldeiras, máquinas, navios, aviões, veículos de transporte ou treliça. São elementos de fixação permanente. Uma vez colocados, eles não devem mais ser retirados. A fabricação desses rebites, ela segue um padrão, ou seja, segue normas técnicas que indicam as medidas da cabeça, do corpo e do comprimento útil desses rebites. Nós podemos ver nessa imagem que eles estão divididos tanto com o diâmetro do seu corpo, quanto a inclinação da sua cabeça. Nessa outra imagem é possível observar que existem rebites de cabeça redonda larga, cabeça redonda estreita, cabeça escareada, cabeça do tipo panela ou cabeça do tipo cilíndrica. Todas elas normatizadas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existem alguns rebites também com nomes especiais, por exemplo, rebite de tubo, de alojamento explosivo, semitubo, dentre outros. As imagens abaixo representam exatamente esses rebites especiais. Os rebites, eles também podem ser especificados de acordo com o material em que ele é feito, o tipo de cabeça, qual o diâmetro do seu corpo e também o comprimento útil. Em que é necessário observar que o comprimento útil do rebite ele corresponde à parte do corpo que vai formar a união. Ou seja, a parte que vai ficar fora da união é chamada sobra necessária e vai ser utilizada para formar a outra cabeça do rebite. Para os rebites, o símbolo utilizado para indicar o comprimento útil é a letra L e a sobra necessária é a letra Z. Na especificação do rebite, é importante você saber qual será o seu comprimento útil, ou seja, o comprimento que nós adotamos como a letra L, e qual será a sobra necessária, ou seja, representado pela letra Z. Nesse caso, é preciso levar em conta o diâmetro, o tipo de cabeça e o modo como vai ser fixado o rebite, se será a frio ou se será a quente. Além disso, nós também iremos trabalhar os pinos, que são usados em junções resistentes à vibração. Nessa imagem, é possível observar pinos cônicos, pino cônico com rosca, pino cilíndrico, pino elástico, e algumas formas corretas e erradas de posicionar esses pinos nas chapas. A função principal do pino cônico
é a ação de centragem, ou seja, ele vai definir o meu centro de furação das minhas chapas. Além dele, nós temos os pinos cônicos com haste roscada, em que a ação da retirada dos pinos de furo cego é facilitada por um simples aperto da porca. Também temos o pino cilíndrico, que requer um furo de tolerância rigorosa e é utilizado quando são aplicados a forças cortantes, ou seja, esforços de cisalhamento. Para o pino elástico ou pino tubular partido, ele apresenta elevada resistência ao corte e pode ser assentado em furos, com variações de diâmetro considerável. Já o pino guia serve para alinhar elementos de máquinas. A distância entre os pinos deve ser bem calculada, para evitar o risco de ruptura. A cavilha é uma peça cilíndrica, semelhante aos pinos, que ela é fabricada em aço, cuja superfície externa recebe 3 entalhes, que formam alguns ressaltos. A forma e o comprimento desses entalhes determinam qual é o tipo da cavilha utilizada. A sua fixação é feita diretamente no furo por broca, dispensando-se o acabamento e a precisão do furo, como nós falamos lá nos rebites. Além disso, temos também as cupilhas, ou contrapinos, em que é um arame de seção semicircular, dobrado de tal forma a formar um corpo cilíndrico e uma cabeça. Como podemos ver nessas imagens, a sua principal função é a de travar outros elementos de máquinas, como as porcas, por exemplo. Por último, iremos falar das arruelas, que são elementos utilizados para distribuir igualmente a força de aperto entre a porca, o parafuso e as partes montadas. Como podemos observar nessa imagem, a arruela é utilizada em associação às porcas e parafusos, de tal forma que eu amenize as deformações da chapa e do parafuso que está sendo apertado. Existem vários tipos de arruela. O principal delas é a arruela lisa, em que, além de distribuir igualmente o aperto, ela também tem a função de melhorar os aspectos do conjunto. Por não ter um elemento de trava, ela é utilizada em órgãos de máquinas que sofrem pequenas vibrações. Temos também a arruela de pressão, em que é utilizada na montagem de conjuntos mecânicos, submetidos a grandes esforços e a grandes vibrações. Ela funciona também como um elemento de trava, evitando afrouxamento do parafuso e da porca. Podemos ver que ela tem um detalhe, um semicorte, para promover essa pressão na montagem. A arruela dentada, que também é muito empregada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, mas com pequenos esforços, como eletrodomésticos, painéis de automóveis e equipamentos de refrigeração. Quando esforços muito grandes são aplicados, esses dentes podem se deformar e ela perde a sua principal função. Na arruela ondulada, nós não temos mais os cantos vivos. Ela é indicada especialmente para superfícies pintadas, evitando a danificação do acabamento do material. Ela é adequada para equipamentos que possuem um acabamento externo constituído de chapas finas. A arruela de travamento, onde é utilizada dobrando-se a sua orelha sobre um canto vivo da peça, evitando assim o seu deslocamento. Em seguida, dobra-se uma aba da orelha, envolvendo um dos lados do chanfrado do conjunto, porca, parafuso. Aqui nós podemos ver outros tipos de arruela também encontradas comumente, como a arruela chanfrada, a arruela quadrada, a arruela de furo quadrado e a arruela de dupla pressão, em que as fotos estão ao lado. Os anéis elásticos são elementos usados em eixos ou furos, para evitar o deslocamento axial de peças ou componentes, posicionar ou limitar o custo de uma peça ou conjunto deslizante sobre os eixos. Eles também são conhecidos como anéis de retenção, travas ou de segurança. Os anéis elásticos são fabricados de aço mola, ou seja, eles têm a forma de anel incompleto que se aloja em um canal circular construído conforme a normalização. Nós podemos ver nessa imagem alguns anéis elásticos bastante utilizados, em que eles vão ter pontos de apoio para instalação e retirada, mas que são flexíveis, permitindo esse esforço axial. As chavetas são elementos de máquinas que permitem a ligação entre um eixo e uma polia, ou uma engrenagem, um volante, ou ainda uma peça de acoplamento por montagem forçada, ou seja, é um elemento fabricado de aço que em geral é retangular ou semicircular. A chaveta se interpõe numa cavidade de um eixo e de uma peça. Nessa imagem nós vemos alguns tipos de chavetas que podem ser acopladas a um eixo. As chavetas longitudinais são colocadas na extensão do eixo, para unir roldanas, rodas, volantes, entre outros. Elas também podem ser com ou sem cabeça, e a sua inclinação geralmente é de 1 para 100. As chavetas longitudinais podem ser de diversos tipos: encaixe, meia cana, plana, embutida ou tangencial. Nas chavetas de encaixe, elas são bastante utilizadas porque a sua forma corresponde ao tipo mais simples
de chaveta de cunha. Para possibilitar o seu emprego, o rasgo do eixo é sempre mais comprido do que a chaveta. Na chaveta de meia cana, a sua base é côncava, com o mesmo raio do eixo. Já sua inclinação é de 1:100, com ou sem cabeça. Já não é necessário um rasgo na árvore, pois a chaveta transmite o movimento por efeito do atrito, como nós podemos ver abaixo. A chaveta plana possui sua forma semelhante à chaveta encaixada, porém, para sua montagem não se abre rasgo no eixo. Ao invés disso, é feito um rebaixo no plano. As chavetas embutidas, que têm os extremos arredondados, e o rasgo para seu alojamento no eixo possui o mesmo comprimento da chaveta, evitando seu deslocamento. Assim, as chavetas embutidas nunca têm a cabeça. Nas chavetas tangenciais, são formadas por um par de cunhas, colocadas em rasgos que se posicionam a 120 graus uma da outra. Dessa forma, elas conseguem transmitir fortes cargas e são utilizadas sobretudo quando o eixo está submetido a uma mudança de cargas ou golpes. Por último, as chavetas transversais, em que elas são aplicadas em uma união de peças que transmitem movimentos rotativos e retilíneos, ora se alternando entre um e outro. Como pode ver na imagem, uma chaveta de disco ou meia-lua é uma variante da chaveta paralela, e ela recebe esse nome por conta da sua forma. Ela é comumente empregada em eixos cônicos, pois facilita a montagem e adapta-se à conicidade do fundo do rasgo no elemento externo. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a primeira aula. Bons estudos e muito obrigado!